Marília, bom dia. Bom A palavra é dia. sua. Então, hoje a proposta é diferente, né? Nós tínhamos conversado, que vocês acharam importante a gente tentar ampliar um pouco mais todo aquele conteúdo, né, sobre a educação dos filhos. Inclusive, acho que vocês todos receberam, né, um resuminho aí da palestra. Eu vou pedir que vocês abram a câmera, quem se sentir a câmera, quem se sentir à vontade, para a gente poder conversar sobre o assunto. Se vocês querem trazer alguma coisa, alguma dúvida, vou deixar aberto para a gente poder começar a conversar junto sobre o que vocês acharem mais importante. Em vez de eu poder... Eu falei já da palestra, né? Então, vamos pensar. Seguindo a ordem, para a gente poder refletir, eu falei da educação, em primeiro lugar, né? Que a educação seria você ajudar os filhos a que eles tirem de dentro o que eles têm de melhor e nós, pais, podermos nortear, conduzir, né? Respeitando a individualidade e não realmente se impondo. Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? E o processo educativo, ele é constante em todos nós, né? Nós estamos o tempo inteiro aprendendo, ensinando e aprendendo junto com os filhos. Então, vamos conversar um pouco. Quem puder, abre a câmera. Marília, enquanto o pessoal ganha coragem aí para perguntar, queria que você comentasse um pouquinho, por favor, como os pais devem trabalhar a questão da liberdade e da responsabilidade em relação aos filhos. Hoje nós estamos vendo aí, muitas vezes, os filhos prolongando o tempo de permanência na casa, até mesmo com 18, 19 anos, e ainda sem responsabilidade ou sem condições de ter uma vida própria. Até quando que o pai pode pegar no pé, ou quando ele tem que deixar assumir as responsabilidades? Mais ou menos isso, liberdade e responsabilidade na família. Isso é importante. Veja, lá atrás, né, na época de minha mãe, eu penso, as pessoas, principalmente os homens, já saíam de casa para trabalhar, as pessoas se casavam muito cedo, né? Hoje, as pessoas demoram mais para sair de casa. Hoje, um filho sai de casa, às vezes, muitas vezes, para estudar, né, para fazer uma faculdade fora, voltam para casa, o tempo de estudos está aumentando muito, então, até as pessoas hoje estão se casando mais tarde, né? Por volta de 28, 30 anos, demorando mais para ter filhos. Então, assim, se o filho se mantém em casa, mas vamos pensar que ele volte da faculdade, que ele trabalha, mas ainda não consegue viver sozinho, suprir-se financeiramente, não há problema dele estar em casa, mas desde que ele tenha responsabilidade e seja produtivo. A gente fala assim, né, que quando os filhos crescem, é como se fosse uma fruta madura. Uma fruta madura tem que sair do pé, senão ela apodrece. Então, nesse sentido da dependência, porque tem uma hora que essa dependência emocional e até financeira se perdura por muito tempo, ela acaba desfavorecendo e favorecendo uma acomodação nos filhos. Então, cada caso é um caso, né? É muito importante os pais estimularem essa saída, essa busca do trabalho. E você tem razão, Donizete, muitos pais, às vezes, favorecem uma acomodação, né? Dão muita liberdade e pouca responsabilidade. Ter filhos que estão em casa, tudo bem, que não conseguem sair, mas que ainda funcionam como se fossem filhos pequenos. Não ajuda na atividade doméstica, na rotina da casa. Então, a gente tem que estar sempre estimulando os filhos a se potencializarem para chegar no processo de independência emocional e financeira.
Então, eu vejo que pela condição financeira de cada um, favorece mais a permanência do filho em casa. Entendeu? Porque eu vejo que famílias que têm mais necessidades, elas colocam o filho para trabalhar e colaborar financeiramente em casa. Quem já tem uma condição de vida melhor financeira, acaba o filho se acomodando e ficando mais tempo em casa. Eu tenho bastante assim, eu vejo muito desse lado, né, do conforto e as pessoas não querem se afastar, né, do lar, do conforto. E já aquelas pessoas que têm menos condições, põem os filhos para trabalhar e colaborar em casa, pagar uma água, uma luz e assim por si. Eu converso às vezes com as minhas funcionárias e vejo isso. Deu para ouvir? Ouviram? Ouvimos sim, Cleomara. É isso mesmo. É um processo que, de alguma forma, essas facilidades, né, acabam favorecendo uma acomodação. Mas aí depende da forma como a gente vai educando os filhos desde pequenos. Porque mesmo o filho pequeno, ele tem que ser estimulado desde muito cedo a se responsabilizando. No primeiro momento, pelas próprias coisas, não é? Pelo material da escola, arrumar a própria cama, guardar os brinquedos. Depois, um pouco maior, já participar da, da rotina doméstica, não é? Ajudar a limpeza da casa, fazer compras. Então, esse estímulo para, vamos pensar assim, para o crescimento, para a responsabilidade, favorece, inclusive, que os filhos tenham esse desejo de sair, de não ficar presos, porque quando os filhos mais velhos ainda ficam em casa, é ruim para eles, porque enquanto os filhos estão em casa, os pais estão querendo cuidar, não é assim? O filho vai sair de casa, filho, põe uma blusa de frio. Eu sempre dou um exemplo, eu tinha duas cachorrinhas, duas poodles, a mãe e a filha. Essa mãe nunca foi separada da filha. Você sabe que ela continuou até morrer, ela higienizava a filha todo dia. Sabe aquela coisa de lamber a orelhinha, de limpar a patinha? Então, é um exemplo assim, de que se o filho fica muito perto e ele já está grande, mãe continua cuidando, mais do que pai. Então, é um exercício que a gente tem que ter para falar para os filhos irem embora, porque crescer é buscar um próprio ninho, é ter uma independência emocional maior, financeira. E muitos pais também dificultam isso. Tem pais que falam assim: filho meu nunca vai estudar fora, não é? Então, assim, a gente tem que estimular os filhos a estudar fora, a trabalhar, a galgar o caminho, porque isso vai gerando mais segurança, se sentem melhores, mais produtivos, senão a relação começa a ficar mais adoecida. Eu também tenho outro exemplo, não sei se eu já dei aqui, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava numa clínica que era um sobradinho, assim, e no fundo da clínica tinha uma casa de uma senhora bem velhinha, ela devia ter uns 89, bem velha, e tinha um filho de mais de 70 anos. E moravam só os dois. E a gente ouvia ela falar assim todo dia: filho, já escovou o dente? Sabe? Ela tratava aquele filho. Aí é uma relação que ficou totalmente adoecida. Mas olha, isso não é algo incomum. Isso é uma coisa que acontece bastante. Então, Fernanda quer falar, Fernanda? Sabe, Marília, esses dias eu estava lendo, Renovando Atitudes do Hamed, do Espírito Hamed, e assim, não é um livro que você lê todos os dias, contínuo, uma leitura contínua, você lê as partes, né? E ele dizendo sobre desapego familiar, eu vou compartilhar aqui, só para vocês verem que coisa maravilhosa que ele fala, ó. Agarrar-se a familiares de modo exagerado gera desajustes e doenças psicológicas das mais diversas características, desde a mais leve das inseguranças, se deve ou não sair de casa para um passeio a só, ou que roupa deve usar,
até o pânico incontrolável de tudo e de todos, que leva o indivíduo ao desequilíbrio em seu desenvolvimento e maturidade emocional. Ou seja, é o que você disse, são as pequenas escolhas do dia a dia que parecem tão pequenas e que não há mal nenhum em você fazer por um filho, como de uma escolha de uma roupa, ou se sai, se não sai. Mas quando você delega essa escolha, pequena escolha para o filho, você está ajudando ele a criar a maturidade emocional para que ele possa fazer as grandes escolhas da vida. Então, a gente acha que é pequeno e que não há problema nisso. Quando, na verdade, nessas pequenas escolhas, se a gente não delegar para esse filho, a gente está criando um problema muito grande, né? Muito bom, Fernanda. Muito boa essa fala, né, do livro. E é isso mesmo. Veja, essas escolhas, como você falou, é desde pequenininho. Claro que você não vai deixar uma criança de 3 anos, ela vai lá e escolhe a roupa que ela quer colocar. Porque, vamos pensar, vai brincar, ela não vai pôr uma roupa de sair para uma festinha, alguma coisa assim. Mas você tem que dar a escolha já desde pequenininho. Então, ó, tem 2 roupinhas aqui, filho, qual que você quer pôr, essa ou essa? Então, já começa já devagarzinho, que a criança vai começando a poder ocupar um espaço dentro de um contexto saudável, não é? Então, ela tem que ser estimulada tanto a cooperar, como a fazer pequenas escolhas. E quando você falou do agarrar, lembrei daquela poesia que eu vou até ler de novo para vocês, que eu achei muito interessante o que você falou, quando eu falei das mãos lá do Leonardo Bock, vocês lembram? Agarrar é a expressão do poder sobre, da manipulação, do enquadramento do outro ou das coisas ao meu modo de ser. A carícia é uma mão revestida de paciência, que toca sem ferir e solta para permitir a mobilidade do ser com quem entramos em contato. Acho que tem muito a ver com a fala do livro Renovando Atitudes, não é? Então, esse agarrar, segurar, prender, dificultar a saída dos filhos. Ai, mas eu amo demais. Não, isso é um amor de posse. O amor que nós temos que ter para os filhos é um amor que liberta. O verdadeiro amor liberta, né? Eles não têm que ficar grudados na gente. Então, essa carícia aqui é você permitir a mobilidade do outro, o crescimento do outro. Porque, de verdade, os filhos não são nossos, não é? Eles participam da nossa existência, eles são amados, eles vão formar novos núcleos familiares, e é muito importante, a gente sempre vai ter esse contato com os filhos, como eu tenho com minha mãe, como vocês também devem ter com seus familiares, com os pais, com as mães e com os filhos, né? Então, é um processo que, se for bem trabalhado, todos crescem e todos vão conseguindo se adaptar às novas situações que a gente tem que lidar. Eu não posso mais chegar para um filho adulto e mandar ele fazer uma coisa. Eu posso pedir, se eu estou vendo que tem alguma coisa errada, eu posso aconselhar, mas depende da qualidade da troca que você estabelece, né? Marília, a Adriana Simões traz o ingrediente da rebeldia, aí, quando o espírito é rebelde, né? Amor, sim, mas às vezes a gente tem que impor. Nós já falamos um pouco sobre isso lá no início também, não é? Que eu falava que Jesus, não é? Ele só usou um poder, o poder do amor, que não se impõe, mas convida, que não violenta, mas convence e transforma os espíritos, acordando-os para a evolução. Então, e também da Dora Encontre, que diz assim: educar não é dominar, impor, isso deforma. Lembra da roupa do alfaiate, não é? Educar é ajudar a desenvolver a capacidade crítica, mas se tem um espírito muito rebelde, vamos pensar que ele tem uma dificuldade muito grande de acolher as regras,
as funções que a criança vai tendo que ter na casa, na vida, em relação aos estudos, esse filho, ele vai precisar de um cuidado maior, de um limite maior. Então, não é uma imposição. Veja, colocação de limites não é um limite, tem vários tipos de limite, né? Que até já falei sobre isso aqui, talvez nós podemos um dia voltar a falar sobre isso. Limite incoerente, rígido, que é a imposição, ou escasso. Tudo que é rígido, se você já tem um espírito com você, encarnado, que já é muito rebelde, e você entra com um processo de rigidez, né? Tem que ser, vai fazer, não tem jeito. Isso vai só aguçar nesse espírito mais revolta, não é? Mais briga, mais dificuldade de assimilação. Claro, vai colocar o limite. Eu vou sair agora. Não, agora você não vai sair. Agora você vai fazer suas coisas. Depois que você acabar a sua tarefa, vamos pensar se for uma criança, ou para ir sair com os amigos ou para brincar, primeiro você vai fazer as suas atividades. Eu não vou. Então tá bom, filho. A hora que você resolver fazer, você faz, depois você vai sair para brincar. Então você não vai ceder. Mas se você entra de uma forma mais agressiva, mais impositiva, isso não tem efeito educativo. Isso, ainda mais com o espírito, se for mais rebelde, isso amplia ainda mais uma revolta. Tem que ter o limite. Acho que deu para entender isso, né? A gente tem que colocar, tem que mostrar até onde o filho pode ir, dar esse contorno. Mas eu não posso entrar no mesmo nível. O filho grita, eu grito, né? O filho bate, eu bato. Então, a gente tem que trazer esse aspecto amoroso que vem mesmo do nosso Mestre Jesus, esse modelo do poder pelo amor. É o amor que convida. E claro, quando ele fala convida, não é que não vai ter regras, mas é uma regra que se estabelece sempre de uma forma amorosa, né? Um limite que se estabelece de uma forma amorosa. Donizete levantou a mão. Donizete, fica à vontade. Eu acho que essas reflexões são muito importantes, porque na educação dos filhos, muitas vezes, nós projetamos as nossas dificuldades particulares, medo, questões da nossa infância, traumas, imperfeições mesmo, né, morais. E outro dia estava vendo na internet, acho que nas redes sociais, uma chargezinha sobre aula à distância, né? Aula em home, né, em casa. E aí o menininho estava brincando no chão e a mãe estava ali assistindo a aula e fazendo a tarefa. Que é muitas coisas que nós fazemos, né? Fazer a tarefa para o filho, para ele não tirar zero na prova, ficar chamando para ele levantar para ir para a escola, ficar pegando no pé para ele cumprir os horários. E tudo isso tem a ver, às vezes, lá profundamente, você pode falar melhor sobre os nossos medos, né? Ou se meu filho não tirar 10, eu sou uma má mãe, ou um mau pai. Eu acho que a gente precisa também se analisar se nós não estamos projetando na educação as nossas dificuldades. Isso é muito importante, Donizete. Veja, nós temos medos. Claro, nós somos pais, eu também sou mãe. Nós temos um desejo que os filhos sejam felizes. E para ser felizes, eles têm que crescer. Então, se você facilita demais... Olha, eu nunca esqueço uma história real de um pai que o filho cometeu uma situação muito séria nas questões com abuso de drogas e foi preso, né? Inclusive porque o pai não, vamos pensar assim, o pai foi questionado, o pai não omitiu, porque se você não tem o limite interno, você tem que ter o limite externo. Se uma criança tem aquela poesia, acho que eu já falei isso para vocês, que a criança, desde que nasce, ela precisa do limite, do contorno. Então, primeiro ela busca esse acolhimento, esse limite, através dos pais. Se os pais não dão, ainda vai buscar dos avós. Se os avós não dão, vai buscar na escola.
nos amigos, se mesmo assim ela não consegue internalizar esses limites, essa pessoa vai encontrar esses limites sobre uma forma de 4 celas de prisão. Olha, é bem forte isso, porque se o limite não se internaliza, você vai ter que ter sempre esse limite externo. Então, por uma criança, vamos pensar, quando ele falou da Donizete de fazer a tarefa, a gente não deve fazer uma tarefa para o filho tirar nota. Agora, se meu filho está tendo uma dificuldade pedagógica imensa, eu vou ajudá-lo, eu vou estimulá-lo, se precisar fazer aulas, trabalhar isso com ele, mas eu não posso inventar uma situação que não é real. Porque se uma criança tira 10 porque eu ajudei, primeiro que ela nem vai se sentir bem, ela pode até ficar feliz, mas no fundo ela sabe que não foi ela. Então a gente vai tendo que ajudando os filhos a lidarem com a frustração. Tem crianças, tem filhos, todos aqui têm filhos, que têm mais facilidade para os estudos, não precisa fazer nada, não é? Às vezes não precisa nem assistir a aula, eles são rápidos. E tem crianças que, mesmo se esforçando, não conseguem. Então, a gente tem que estimular. E quando essa parte intelectual ela é muito difícil, você tem que tentar ampliar outras habilidades nesse filho, para que ele se sinta também valorizado em outras situações. Porque se você fica só focando essa questão dos estudos, tem que tirar 10, às vezes o filho só vai tirar 6, tá bom? Se 6 vem do maior esforço dele, tá excelente, né? Então, a gente tem que ver, assim, como é o nosso filho. O que eu posso pedir para ele? O que eu posso cobrar dele? Eu não posso cobrar um filho tirar 10 se ele tem dificuldades muito grandes intelectuais, né? Então, aí vai depender do filho, né? E da gente realmente não ter esse medo, porque a gente não ajuda o filho artificializando, burlando, dando um jeitinho. Você gostaria que alguém desse um jeitinho? A gente sabe que não foi a gente que fez uma coisa, não é? É igual tem pessoas que pagam para alguém fazer a tese do mestrado, ou o trabalho de final de curso. Isso, no fundo, a pessoa sabe, ela vai se sentir muito mal internamente, porque não é ela que fez. Então, a gente tem que valorizar o que a pessoa pode fazer, do jeito dela, com a capacidade dela. Marília, eu queria que você colocasse um pouco também. Eu gosto muito de uma fala do médico espírita de Belo Horizonte chamado Ricardo Vardil, que ele fala assim, ó, muitas vezes, ao tentar extinguir um defeito do filho, nós matamos o talento, né? Porque os talentos, muitas vezes, vêm de forma... ele não está equilibrado, ele está fora de proporção. Então, os pais, nós, os pais, vemos aquela situação que está em desequilíbrio e tiramos toda ela, quando era uma questão mais de equilibrar aquela situação. Porque, de repente, aquela criança, naquilo que ela está fazendo, que está provocando nos outros, como se fosse um defeito, é um talento que ela tem. Antes de você falar, o Edson comentou e eu lembrei de uma propaganda da Rede Globo com crianças. Aí a mesa tem um menininho mexendo, mexendo na batata, no purê de batata. Em 1 minuto ele vai ser puxado, a mãe vai ficar brava com ele, mas daqui 20 anos ele vai ser um profissional. A menininha subindo uma prateleira, né? A mãe vai advertir, mas daqui 20 anos ela vai ser uma jornalista. Então, só para complementar, que eu achei muito, muito importante o que o Edson falou. Isso é muito importante mesmo. Porque cada um tem algo bom, tem um talento. Se a gente ficar focando o defeito, tudo que eu olho de más, tudo que eu... Lembra do bom olhar? Se eu tenho esse mau olhar o tempo inteiro, eu estou deformando, eu estou tirando possibilidades. Então, a gente tem que ter esse bom olhar, não é? E talentos, em algum momento, qualquer um vai ter, todo mundo tem algum talento. Então, a gente tem que não educar
mostrando o erro. Você tem toda a razão, porque se eu falo do erro, isso vai realmente prejudicando, vai deixando a pessoa mais insegura. Então, eu tenho que ver quais são as habilidades dela, o que ela pode fazer, né? Eu tenho que potencializar o que a criança tem de melhor, e não ficar focando no negativo. Eu acho que isso é muito importante, viu, Edson? Não falar o tempo inteiro do erro. Nós temos que, o erro, vamos pensar assim, ou a falha, ou se a criança fez uma coisa errada, talvez ela vai ter que ter uma consequência, mas a gente tem que tentar, cada um de nós que somos pais, poder olhar para os filhos e ver quais são os potenciais dele, né? Tem pessoas que não têm um potencial para os estudos, mas tem um potencial enorme para uma habilidade manual, para ser um artista plástico, ou é uma pessoa que tem o dom da palavra, uma pessoa boa, que todo mundo chega perto, desde pequena, aquela criança que está sempre ouvindo. Então, a gente tem que captar esses potenciais e valorizá-los, para que eles possam realmente crescer. E nós temos o tempo inteiro que sermos esse modelo que estimula, não é? Nós temos que, aquelas qualidades do educador, nós temos que buscar, seja, Jesus educava plenamente porque ele tinha autoridade moral plena, não é? Tudo que ele falava é o que ele era, é o que ele fazia. Nós ainda, às vezes, somos um pouco incoerentes, então nós temos que buscar cada vez mais sermos pessoas mais coerentes em relação ao que a gente fala e ao que a gente faz, para que os filhos possam assimilar isso. Porque os filhos estão ali, como nós já falamos, são esponjinhas, né? Estão o tempo inteiro ali, observando e copiando, muito mais do que a gente faz, do que a gente fala. Marília, nesse contexto ainda, tempo que eu trabalhei com a Alcione, eu lembro muito que ela refletia muito com a gente. Nós somos espíritos imortais e trazemos nossa bagagem. Não temos coisas, alguns vícios, né? Algumas imperfeições que a gente criou ao longo da jornada, mas temos já virtudes. Então, uma grande tarefa nossa dos pais é de conhecer os nossos filhos, identificar quais são os vícios, né? Tá? Nesse contexto aí que o Edson colocou, na propaganda do Donizete, e também conhecer as imperfeições e os vícios, para a gente poder, então, o que é virtude, a gente estimular, né, a desenvolver cada vez mais, e nos vícios, identificando, a gente ajudá-los a eliminá-los, né, por si, eles mesmos a também identificarem. Quando criança, não, a gente tem que ir trabalhando, né, como é que fala, a pessoa que poda a árvore lá, esqueci o nome. Jardineiro, isso, fazendo esse trabalho e com o tempo ensinando ele a reconhecer que ele tem aqueles vícios, aquelas imperfeições e começar a trabalhar. Então esse é um trabalho que toma tempo, é difícil e com muita calma e paciência, com amor, né? Como você está ensinando aí. Isso é muito importante. E tudo isso, lembra, educação, nós temos que nos educar sempre, isso é uma coisa constante, e para poder educar os filhos. E nós também temos virtudes e vícios. Então, é fundamental a gente, cada vez mais, identificarmos os nossos vícios morais, físicos, para podermos ser bons modelos e exemplos para nossos filhos. Em qualquer coisa, não é? Por exemplo, se eu falo para o filho, não grita, e eu só grito. Você está bebendo muito, vamos pensar um jovem que está bebendo, e aí o pai e a mãe bebem também bastante. Eu quero dizer assim, a gente tem que poder olhar para a gente, o que eu passo para o outro, não é? Porque quando você passa a coerência, isso entra com mais
propriedade. E isso ajuda e estimula o outro a se transformar. Então, você tem toda a razão. Vamos identificar nos filhos o que eles têm de bom, o que eles têm já de uma predisposição, a gente capta isso, não é? E identificar em nós próprios, é uma coisa assim, constante, tenho que olhar para mim, porque quanto mais eu conseguir ampliar minhas virtudes, mais eu vou conseguir acessar os meus filhos de uma forma mais produtiva, não é? Com mais coerência. Nós temos que buscar essa coerência, e às vezes a gente realmente também não tem muita coerência. Acho que todos nós aqui, em algumas situações, nós não somos coerentes. Então, é um trabalho que a gente tem que fazer com a gente. Acho que esse é um convite, né? É um trabalho da nossa existência aí, para nós realmente ampliarmos nossas virtudes. Vou fazer uma pergunta a mais. A Adriana também fez uma pergunta, já faço na sequência, Adriana, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a iniciação da religiosidade e da espiritualidade, né, para as crianças. A idade, como é que deve ser esse trabalho dos pais para iniciar as crianças? Só queria complementar com o Adriano, e a questão também das diferentes religiões dos pais, como lidar com isso. Então, esse assunto é muito importante, não é? Vejam, religiosidade, vamos pensar, espiritualidade, nós ligarmos ao real sentido da vida, ampliarmos o sentido da nossa existência. Então, nós somos modelos para os filhos. Então, antes de falar da religião, a religiosidade, nós devemos passar para os filhos modelos que nós vamos trabalhando isso. Vamos pensar, alguma pessoa bate a porta pedindo uma comida. Então, vamos lá, filhinho, vamos dar uma comida para aquela pessoa que está com muita fome. Eu estou estimulando no meu filho a caridade, que é um aspecto importante. Sua roupinha, vamos dar, você está com muita roupinha, aí tem criança, leva a criança. Vocês sabem, eu levava os meus filhos, veja, minha mãe me levava, acho que vou passar uma experiência pessoal, eu passei a minha infância e adolescência, eu ia lá no lar de meninas da Amélie Boudet, de domingo a gente ia, brincava com essas crianças, depois eu continuei tendo atividades, isso me ajudou muito, minha mãe sempre estimulou em mim a prática, o exercício da caridade, a campanha de Natal do Centro que a gente fazia, de alguma forma, eu passo para os meus filhos isso, não é? Eu tenho 2 filhos. A minha filha, ela tem a questão do espiritismo, ela estuda, embora ela também frequente pouco. Quando crianças, a minha filha ia. Meu filho foi no começo. Depois ele falava assim, eu não vou. Se você me força, você pode me forçar, mas eu não vou. Só que assim, vejam, se você educa os filhos de uma forma amorosa, estimulando neles o olhar o próximo, serem pessoas generosas, a não serem egoístas, você está ensinando a eles serem pessoas mais espiritualizadas. Esse meu filho, até hoje, ele não frequenta, mas eu vou dizer a vocês que, da minha família, é a pessoa mais desapegada, em todos os sentidos. E ele tem os movimentos dele ele tem uma espiritualidade, ele tem uma religiosidade no sentido de se ligar a Deus. Então, eu estou falando isso para pensar assim, e quando numa família tem um evangélico e um espírita, eu acho que a gente vai apresentar para o filho os valores. Nossa, se eu sou espírita, e se eu tivesse um marido evangélico, eu vou passar as coisas que eu acho que são importantes, não é? Vou passar a questão do que eu acredito, eu vou passar o valor moral, ético, mas isso pode, se houver uma competição, vamos pensar, não, ele tem que ser espírita, não, ele tem que ser evangélico. Eu tenho colegas espíritas que o filho é evangélico, não é? E tá tudo certo, porque eu acho assim, o que importa é a pessoa ter uma ligação com algo maior, ela ter uma espiritualidade. Às vezes tem pessoas que têm uma religião
e são pessoas que não praticam o que elas estudam, o que elas falam. Agora, desde cedo, é muito importante a gente estimular, de levar os filhos na evangelização. Eu levava de pequenininho, mas como eu disse, tem um dos meus filhos, e se eu ia levar forçado, sabe? Eu acho que assim, forçado as coisas não funcionam. Eu acho que a gente tem que poder. Eu posso fazer uma educação moral em casa, né? Através de livrinhos, vou estimulando devagarzinho. Cada filho é um filho. Se você vai muito na força, ao invés dele se estimular para seguir alguma coisa, ele pode se revoltar. Não sei o que vocês acham sobre isso. Vamos comentar, porque esse assunto, ele é importante e amplo, não é? Esse aspecto que você falou da imposição, você fala de qualquer idade, porque eu faço muito uma relação com a iniciação da inteligência, a escola. Que a escola a gente impõe, a gente não se preocupa muito com o desenvolvimento da inteligência. Então, qual é a separação de você impor a escola e, às vezes, ter que ficar com muitos cuidados na questão da espiritualização, né, da religiosidade? Como é que fica isso? Olha, a escola, vamos pensar assim, a escola, a criança, ela gosta de ir para a escola. É difícil uma criança que não gosta de ir para a escola, não é? Mas, se a criança não quer ir, é algo que tem que ir, né? Você vai estimulando, a criança pode chorar no primeiro momento. Nessa questão da espiritualidade, a gente tem que estimular. Eu posso até dar uma consequência. Olha, agora era a hora de você estar na aula de evangelização. Se você está se recusando dessa forma, então, até acabar a hora de evangelização, você vai ficar aí sem fazer nada. A sua irmãzinha foi. Existem formas. Mas, Adriano, não sei a experiência de vocês em relação a isso. Quando eu falei do meu filho, eu tentei de todas as formas, né? Mas não consegui. Não é? Qual a experiência de vocês nesse sentido? Marília, o que eu acho é o seguinte, que tem a ver também com o exemplo dos pais. Então, esse modelo que nós estamos vendo na atualidade, que não é só do Jesus de Nazaré, em que os pais participam junto com os filhos, eu sei que o Amor e Paz também é assim, acho que deve ter outras casas que também é assim. Porque antigamente, o que acontecia? O pai levava o filho na evangelização e ia buscar quando não esquecia de ir buscar. Como acontece às vezes na escola. Então, quando os pais têm uma participação ativa, fica mais fácil do filho perceber que aquilo é bom para ele também. O pai vai junto, o pai fica lá, o pai fica numa outra sala estudando, aprendendo também. Então, isso é realmente uma forma de estimular. Agora, se o pai não tem uma vivência espírita, não tem uma participação no centro, o filho fica nessa, ele observa também, fala, puxa vida, mas meu pai não vai, né? Meu pai não gosta, por que eu tenho que ir? Você tem toda a razão, Donizete, mas, por exemplo, então vamos pegar o meu exemplo, tá? Ou a minha falha nesse sentido, mas, quando eu ia em lar de criança, meus filhos iam, os dois gostavam. A gente levava bolo, brincava com as crianças. Então, meu filho cresceu se relacionando com outras situações, de ajudar, de ficar, de brincar. Mas, na minha época, isso é verdade. A gente deixava os filhos, eu não entrava. Não existia também, houveram algumas falhas aí, no sentido da parte até da própria evangelização, da forma como era passado. Hoje tem um preparo muito grande, né? Os evangelizadores são cativantes. Na nossa época, Donizete, não era bem assim, não é? Não era algo cativante. Acho que junta tudo isso. Mas, você tem toda a razão. Nós passamos o que nós fazemos, não é? Então, naquela época, se já existisse essa situação, você vai lá com o filho, aquela coisa dinâmica,
aberta, porque houve época que até o pouco preparo de evangelizadores, isso eu vivi, isso eu vivi até quando eu fui participar e começar a ter emenda aula, e eu questionava algumas coisas. Por exemplo, tinha evangelizadores que eles entravam numa parte de repressão, de punição, sabe? Então, a criança matava um bichinho, não, você não pode matar esse bichinho, isso é pecado. Então, assim, era uma forma, pelo menos a experiência que eu tive com muitas pessoas naquela época, eu acho que era de um despreparo, Donizete. Talvez hoje a evangelização é deliciosa. Tanto aqui, lá no NEAP também, o pessoal tem aquela didática, vocês também têm um Jesus, essa didática, essa coisa que traz a família. Então, isso faz a diferença. Eu acho que, então, é por aí. Só complementando, assim, o meu ponto de vista, é que, mesmo que os nossos filhos depois não prossigam, mas ficou a sementinha da espiritualidade. Eu acho que isso que é importante. Porque hoje os meus filhos também, eles não participam com frequência. O mais velho, inclusive, tem algumas experiências com o budismo, né? Mas o que importa é que na sementinha, ali no início, ficou a espiritualidade. A crença na imortalidade, na reencarnação, nessa solidariedade, na caridade. Então, ficando a semente, ela vai brotar no momento oportuno, porque nós temos que considerar, como o Adriano falou, a questão de que os nossos filhos são espíritos, e eles trazem a bagagem espiritual, né? Às vezes uma vivência religiosa, católica, protestante, budista, e aquilo permanece forte dentro deles ainda. Isso mesmo. E a gente tem que assimilar e acolher, não é? E eu percebo isso que você falou, os nossos filhos, cada um vai... A gente planta uma semente do que a gente é, do que a gente faz, do que a gente acredita, você passa a questão da espiritualidade, da caridade. Existem hoje muitos jovens, né? Meu filho estuda fora, eles fazem esses mutirões de construção de casa, de levar comida para os... sem nenhum contexto, para eles, religioso. Mas eles estão tendo uma religação a algo maior, de um outro jeito, né, Donizete? Eu acho que é isso. Essa semente tem que ser plantada. Eu concordo que se a gente consegue, desde o início, o filho vai lá na evangelização junto com os pais, acho que isso aí flui melhor ainda, mas cada um é um, né? Cada filho é um filho. Marília, só para eu finalizar minha reflexão, e é uma reflexão que eu gosto de trazer para todos os pais, no seu trabalho você está dizendo para a gente, né, que a qualidade do educador é a capacidade de amar a si próprio e ao outro, né? O mesmo empenho que nós, como pais, como adultos, a gente já entende o valor do desenvolvimento da inteligência para a vida material, né, que tem as consequências imediatas, mas para a vida do espírito imortal. E nós também já, como iniciados, né, numa espiritualidade, numa religiosidade, também sabemos a importância enorme, muito maior ainda como consequência para o espírito imortal da espiritualidade, da religiosidade. Então, a reflexão que eu trago sempre é: por que o empenho para um não é o mesmo para o outro? E aí, então, a gente começa a perceber que o grande problema começa em nós, porque eu ainda, então, não tenho aquela certeza que eu precisaria ter, por isso que eu deixo de ter o mesmo empenho numa área e tenho na outra, porque a inteligência já é uma certeza imediata, eu preciso do dinheiro, eu preciso do trabalho, do bom emprego, do bem-estar, né, do conforto, então nós já conseguimos passar isso para os filhos de forma bem efetiva, e fazemos também, né, vamos estudar, a maioria, né, na questão da religiosidade, da espiritualidade, eu concordo com você que tem que ser, não pode ser imposto, mas se precisa, se é importante,
nós vamos fazer com amor, com firmeza, mas com amor. Então, essa reflexão que eu trago, porque a religiosidade, a espiritualidade tem a ver com o desenvolvimento moral, dos valores morais que vão trazer a felicidade, que é o que todos nós buscamos. Então, a nossa preocupação com os filhos é que eles sejam felizes. Então, a gente deixa a desejar, infelizmente, ainda nessa parte. Só para finalizar essa minha reflexão. E tem uma pergunta depois da Adriana aqui que ainda preciso fazer. Se você for comentar alguma coisa... Eu vou comentar uma coisa assim. Tem muitas pessoas religiosas, né, qualquer religião, que sabem a Bíblia de cabo a rabo, que estudam todas as obras, de ser um espírita, todas as obras, não é? Mas isso fica no intelectual. E pode ter pessoas que se dizem até que não creem em Deus, e que são pessoas boníssimas. Eu conheço uma pessoa, ela tem uma ética, tem uma generosidade, se diz assim, que não acredita em Deus. Então, mas é uma pessoa que ela pratica. Então, olha como é complexo isso, não é? Então, a gente tem que pensar, mas a gente tem que sentir, a gente tem que agir. Essa busca do pensar, sentir e agir, ela tem que ter uma coerência, tem que ter um corpo. Nós estudamos bastante, nós temos uma noção clara do que a gente tem que fazer e nós erramos, né? Nós buscamos. Então, esse trabalho árduo de ampliação de virtudes, esse é o trabalho de todos nós. Nós somos muito ainda deficientes. Então, realmente, a gente tem que acolher o outro como o outro pode e estimular pelo que a gente é. Quando a gente está perto de uma pessoa que a gente capta que a pessoa é tão boa, é tão leve, aquilo entra na gente, não é? Às vezes não precisa nem tantas palavras, a pessoa se mostra de uma forma mais leve. Então, assim, isso independe da religiosidade que ela tem, da religião que ela tem. Eu penso que nós, espíritas, somos privilegiados e, ao mesmo tempo, nós temos uma grande responsabilidade pelas coisas que nós já sabemos a nível intelectual. Mas muito importante é essa prática, esse exercício diário de nós sermos de uma forma integral pessoas melhores. Isso nós vamos passar para os nossos filhos. Isso vai ser um estímulo para eles serem pessoas melhores, se desenvolverem mais, não é? Ok, muito bom. Então, a pergunta da Adriana: e quando a criança é fechada, coloca uma barreira entre ela e a família? Tudo que você pergunta, ela fala, não te interessa. Não te interessa? Bom, se tem uma família assim, um filho assim, veja, é uma criança muito reativa, não é? Está muito fechada. Então, a gente tem que pensar, o que está acontecendo com essa criança? Será que nós temos sempre entradas muito invasivas? Tem pais que são excessivamente invasivos, e a criança, às vezes, quer um pouco de privacidade também, não sei se é isso. Mas se é um espírito, então, pensar assim, que mais rebelde, que não está querendo conversa, quer só as coisas do jeito dele, a gente tem que ir entrando devagar, a gente tem que ir entrando pelo nosso comportamento. Não te interessa. Sabe, filho, eu sei que para você talvez não seja, você não quer falar, mas eu me interesso muito por tudo que vem de você, porque eu te amo. Então, assim, vamos pensar assim, teria que contextualizar a situação, não é? Se é uma coisa constante, essa criança está precisando, vocês estão precisando rever a forma como está sendo feito esse processo educativo, e aí poder entrar de um outro jeito. Agora, se é uma coisa mais pontual, ou às vezes pode ser uma falha nossa, que não damos nem um espaço para liberdade. Tem pais que não deixam os filhos
adolescentes, por exemplo, terem a chave da casa, ou um filho mais velho ter a chave do próprio quarto. Eu quero dizer assim, a gente tem que respeitar também o espaço de cada um. Então, vamos contextualizar isso, né? Ou se essa criança está o tempo inteiro assim, de uma forma não querendo o contato. Talvez é uma pessoa que tenha medo, talvez, de se soltar, não sei, de se ferir. É uma coisa para poder levantar. Talvez levantar o caso em específico para a gente poder ter mais material para falar sobre isso. Certo. Nós temos mais 5 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Marília, essa expressão não te interessa, muitas vezes os filhos repetem expressões que os próprios pais dizem. É verdade. Né? O vocabulário dos filhos nasce muito daquilo que os pais falam em casa. Então, se o filho está falando isso, provavelmente o pai pode ter dito algumas vezes, né? Pai, o que você está fazendo? Ah, não te interessa. É isso mesmo. Ele aprendeu a dizer que tem coisa dele que não interessa para o pai. Então, é difícil esse processo educativo, porque tem que começar lá do nascimento, né? E a gente não quer se preocupar com isso. A gente vai deixando o problema aparecer para depois correr atrás do prejuízo. O processo educativo, a formação é diferente. É a formação. Mas o que vai aparecendo depois, foi ótimo que você falou, é isso mesmo. Às vezes a criança está repetindo, né? Às vezes a criança é mais excluída das coisas dos adultos, quando ela gostaria de participar de alguma coisa, do diálogo. Pode ser várias coisas. Então tem que contextualizar a situação. Às vezes o pai pode não ter falha, e a criança agir dessa forma. Mas às vezes pode ser isso mesmo, e isso é uma grande possibilidade. Então, vejam, a gente tem que tentar trabalhar nessa formação. Vocês que têm filhos pequenos, eu acho que isso é fundamental, não é? E sempre vão haver algumas falhas, porque nós falhamos. Então, por isso que nós temos que cada vez mais buscarmos nos educar para falhar menos na educação dos nossos filhos. Acho que é isso, né, gente? Ok, Marília. Estamos chegando a 10 horas e 58 minutos. Acho que nós poderíamos ficar muitos domingos ainda falando só sobre isso. A Adriana está agradecendo aqui, a tua resposta. Acho que podemos, então, já partir para o encerramento. Então aí na próxima aula, nós vamos, então, entrar já na adolescência, tá bem? Ok. Por mim, está combinado. Só se vocês quiserem continuar ainda conversando um pouco mais sobre esse assunto. Eu acho que na adolescência vai ter mais dúvida ainda. Vai aparecer, né? É importante a gente ter essa espontaneidade da gente aproveitar o teu curso para a gente ir falando desses assuntos, lógico, procurando respeitar o andamento, mas surgiu alguma dúvida lá da aula passada, a gente tem a liberdade de poder colocar. Ok, então. Obrigado, Marília. Então, nosso próximo encontro é no primeiro domingo de maio. Quero agradecer a presença de todos os pais hoje. Muito obrigado, de coração. Mostra aí um pouco já da nosso despertar em relação ao tema de nos tornarmos melhores e também ajudarmos os nossos filhos a se tornarem também pessoas melhores. Isso é muito bom. Parabéns a todos. Então, eu queria também, foi muito bom essa nossa conversa hoje, viu? Bom domingo de Páscoa para todos.